Até que ponto você estaria disposto a ir pela paz? Qual preço pagaria para ter poder sobre seus inimigos? Faria um pacto que colocasse sua moral em jogo? E se essas perguntas te conduzissem a uma justificativa sem lógica? Eles fizeram um acordo e talvez estejam mentindo para você. Imagine maio de 1945. A guerra acabou. Hitler está morto. O mundo respira aliviado. Mas enquanto todos celebram a vitória, uma operação secreta está começando. Uma operação que traria para solo americano não prisioneiros, mas mestres, cientistas nazistas, homens que supervisionaram campos de morte, homens que torturaram, homens que construíram as armas mais mortais do Reich. E o mais perturbador? Eles não foram julgados, foram contratados. Bem-vindo à Operação Paperclip, o acordo que a América escondeu por mais de 50 anos. Maio de 1945, base de uma montanha remota na Áustria. Um soldado americano intercepta um jovem loiro de bicicleta descendo a encosta. O rapaz mal fala inglês, mas insiste em uma história extraordinária. Centenas de cientistas nazistas estão escondidos na montanha. A liderança alemã ordenou suas execuções para evitar que os aliados capturassem os segredos das armas secretas de Hitler. Mas esses homens querem se render. Mais que isso, querem colaborar. O jovem na bicicleta fala de algo específico: o foguete VT2, a arma de vingança de Hitler. Um míssil capaz de cruzar o Canal da Mancha e atingir Londres em minutos. Tecnologia que nenhuma outra nação possuía. Oficialmente, a guerra acabou. Mas outra batalha estava apenas começando. Uma corrida silenciosa entre Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Não por territórios, mas por mentes, por conhecimento, por poder. Fevereiro de 1945, Londres. O Major Robert B., chefe da seção de propulsão a jato do exército americano, recebe uma missão classificada: coletar informações sobre o programa de mísseis alemão. Nas mãos dele, uma pasta. Dentro dela, algo impossível de ignorar. Uma lista com 15.000 nomes, 15.000 cientistas alemães, 1.400 instalações de pesquisa nazista. A lista completa do complexo científico do Terceiro Reich. Como ela foi obtida? A versão oficial diz que foi encontrada sendo destruída em um vaso sanitário na Universidade Alemã de Bonn. A inteligência americana teria conseguido reconstruí-la a tempo. Será mesmo coincidência? Ou alguém quis que essa lista fosse encontrada? Primavera de 1945. Staver viaja para Nordhausen, Alemanha Central. Seu objetivo: localizar peças do foguete V2 em uma instalação subterrânea chamada Mittelwerk. O que ele encontra vai além de máquinas e metal. Próximo a Mittelwerk fica o campo de concentração de Nordhausen-Dora. Prisioneiros de guerra, judeus, dissidentes políticos, todos forçados a montar os foguetes V2 sob condições desumanas. Cotas diárias de produção. Se não cumpridas, 12 prisioneiros enforcados. Seus corpos deixados pendurados sobre as linhas de montagem como aviso. Milhares morreram de fome, disenteria, pneumonia, tuberculose. Estima-se que 20.000 pessoas perderam suas vidas ali. E quem supervisionava essa operação? Os mesmos cientistas que agora queriam asilo americano. Staver encontra 400 toneladas de peças de foguetes em Mittelwerk. Ele as envia para os Estados Unidos imediatamente. Mas falta algo crucial: os projetos completos do V2. Os planos técnicos que permitiriam replicar a tecnologia nazista.
Staver interroga um cientista alemão chamado Karl Otto Flier. E aqui entra algo intrigante. Staver mente. Ele diz a Flier que seus superiores ordenaram que revelasse a localização dos documentos. Flier acredita. Revela que os planos estão enterrados em uma mina abandonada a 50 quilômetros de distância. Por que Flier acreditou tão facilmente? Teria ele sido instruído a entregar essas informações? Seria tudo parte de um plano maior? Staver localiza os projetos e age rapidamente. Ele contrabandeia os documentos para a América antes que soviéticos ou britânicos os encontrem. Mas surge uma pergunta. Os soviéticos realmente não sabiam? Ou deixaram que os americanos levassem o que queriam? Porque dias depois, Staver convence o coronel Joel Holmes a assinar um telegrama urgente para o Pentágono. A mensagem é clara: trazer mais de 400 cientistas nazistas de ponta para os Estados Unidos. Imediatamente. A justificativa? O conhecimento deles está 25 anos à frente da ciência americana. Se os EPSUA não os recrutarem, a União Soviética o fará. Mas havia outro motivo não dito. Esses homens não eram apenas cientistas, eram engenheiros do horror. Conheciam segredos que iam além de foguetes, experimentos médicos, controle mental, armas químicas, biológicas, e alguém muito poderoso queria esse conhecimento, a qualquer custo. Enquanto isso, em um resort de esqui na Alemanha, um homem se bronzeia tranquilamente. Alto, loiro, confiante. Seu nome? Wernher von Braun. O gênio por trás do V2. Alto funcionário do campo de Nordhausen. Membro oficial do Partido Nazista desde 1937. Membro da SS, a brutal organização paramilitar de Hitler, desde 1933. Von Braun não estava fugindo, estava esperando. Quando Staver o encontra, não há confronto, não há interrogatório violento. Von Braun recebe uma proposta simples: ir para os Estados Unidos trabalhar para o governo americano, ou ficar e ser capturado pelos soviéticos, evitar os julgamentos de Nuremberg, ou enfrentar a justiça internacional. Von Braun aceita sem hesitar. Mais que isso, ele ajuda Staver a rastrear e recrutar centenas de outros engenheiros do programa V2, homens que trabalharam ao seu lado, homens que supervisionaram execuções, homens cujas mãos estavam manchadas de sangue. Por que Von Braun colaborou tão facilmente? Teria ele negociado sua liberdade antes mesmo do fim da guerra? Existem registros de comunicações secretas entre cientistas nazistas e inteligência americana ainda em 1944. Seria possível que a rendição deles já estava planejada? Novembro de 1945. Von Braun chega ao Fort Bliss, Texas. Junto com ele, cerca de 100 cientistas alemães. Eles trabalham no desenvolvimento de mísseis balísticos de alcance intermediário. Oficialmente, são consultores técnicos, mas entre eles fazem piada. Chamam-se de prisioneiros da paz, POPs, Prisoners of Peace. Prisioneiros ou convidados especiais. Eles vivem em bases militares americanas, recebem salários do governo. Suas famílias são trazidas da Alemanha. Eles não enfrentam tribunal, não prestam contas. Seus crimes são apagados dos registros oficiais. E enquanto isso, em Nuremberg, outros nazistas são julgados e condenados. Alguns executados, por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade. Mas Von Braun está construindo o futuro da América. 4 de outubro de 1957. A União Soviética lança o Sputnik 1. O primeiro satélite artificial do mundo orbita a Terra a cada 96 minutos. Seu sinal de rádio pode ser captado por qualquer um com um receptor simples. Wernher von Braun fica chocado, não pela conquista soviética em si, mas porque ele sabia que poderia ter feito isso primeiro, anos antes, mas o governo americano havia proibido. Por quê? Por que os Estados Unidos, com toda a tecnologia nazista capturada, com Von Braun e centenas de cientistas alemães trabalhando em solo americano,
permitiram que os soviéticos vencessem essa etapa? Alguns dizem que foi cautela política. Outros afirmam que foi incompetência burocrática. Mas há quem sugere algo diferente, que a corrida espacial precisava parecer equilibrada, que ambos os lados precisavam de justificativas para investir bilhões em programas militares disfarçados de exploração científica. Porque o espaço nunca foi apenas sobre ciência, era sobre mísseis, sobre alcance, sobre capacidade de destruição global. Menos de 4 meses depois do Sputnik, em 31 de janeiro de 1958, o foguete Júpiter C de Von Braun lança o Explorer 1, o primeiro satélite americano no espaço. A América respira aliviada. A balança está equilibrada. Von Braun se torna um herói nacional. Aparece em capas de revistas. É entrevistado na televisão. Colabora com Walt Disney em programas educativos sobre viagens espaciais. Crianças americanas sonham em ser astronautas por causa dele. Ninguém pergunta sobre Nordhausen. Ninguém menciona os enforcamentos, os corpos pendurados sobre as linhas de produção, os 20 mil mortos, ou melhor, ninguém ousa perguntar. Em 1960, Von Braun é nomeado primeiro diretor do Marshall Space Flight Center da NASA. Ele supervisiona o desenvolvimento do foguete Saturno V, o maior, mais poderoso e mais complexo veículo de lançamento já construído. 20 de julho de 1969. Apollo 11 pousa na Lua. Neil Armstrong dá o primeiro passo humano em solo lunar. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. O mundo celebra. A América venceu a corrida espacial. E no centro dessa vitória está Wernher von Braun, o homem que transformou a tecnologia nazista de morte em símbolo de esperança e progresso. Mas será que foi realmente transformação ou apenas uma mudança de propósito? O foguete V2 foi projetado para matar, para destruir cidades, para espalhar terror. O Saturno V foi projetado para levar humanos ao espaço, para explorar, para inspirar. Mesma física, mesma engenharia, mesmos princípios, propósitos opostos, ou não tão opostos assim. Porque enquanto a NASA explorava o espaço publicamente, os militares desenvolviam mísseis balísticos intercontinentais em segredo. Tecnologia espacial e tecnologia de guerra sempre andaram juntas, sempre foram inseparáveis. E Von Braun sabia disso melhor que ninguém. Ele havia construído ambos, para os nazistas, agora para os americanos. A pergunta que poucos fazem é: quem realmente se beneficiou da Operação Paperclip? Foi a América como nação? Ou foram entidades específicas dentro do complexo militar-industrial que viram na guerra uma oportunidade de adquirir conhecimento proibido? Alguns pesquisadores apontam que empresas privadas ligadas à defesa lucraram bilhões com contratos militares e espaciais derivados da tecnologia nazista, empresas que existem até hoje. Empresas cujos nomes aparecem em documentos desclassificados da Operação Paperclip. Seria coincidência ou parte de algo planejado décadas antes? Em 1946, o presidente Harry Truman aprova oficialmente a Operação Paperclip. Mas há uma condição clara: nenhum nazista ardente, apoiador fervoroso do Terceiro Reich, pode receber visto americano. Apenas cientistas com envolvimento mínimo ou nulo com atrocidades nazistas serão aceitos. Robert Patterson, subsecretário de guerra, envia uma diretiva aos oficiais de inteligência do Exército. A ordem é específica: anexar clipes de papel aos arquivos dos nazistas ardentes. Esses clipes identificariam quem deveria ser excluído do programa. Simples, claro, definitivo. Mas algo estranho acontece. A maioria desses clipes de papel desaparece misteriosamente dos arquivos. Documentos que provavam filiação à SS, participação em execuções, supervisão de campos de concentração, simplesmente sumiram ou foram adulterados. Von Braun, por exemplo, membro oficial da SS desde 1933, membro do Partido Nazista desde 1937,
chefe operacional do campo de Nordhausen-Dora, em 1943. Seu arquivo deveria estar marcado, deveria ser excluído, mas não foi. Seu clipe de papel desapareceu, seu passado foi sanitizado, e ele recebeu visto americano sem maiores problemas. Como isso foi possível? Quem tinha autoridade para remover documentos classificados de arquivos militares? E por que fizeram isso sabendo que estavam violando ordens presidenciais diretas? A resposta oficial nunca veio. Oficialmente, foi negligência burocrática, erro administrativo, falha no sistema. Mas 400 casos de clipes perdidos, 400 arquivos adulterados, todos envolvendo os cientistas mais valiosos do programa, não parece erro, parece política. Von Braun não estava sozinho. Centenas de outros cientistas nazistas foram trazidos sob a Operação Paperclip, muitos com passados ainda mais obscuros. Theodor Benzinger, médico nazista, realizou experimentos de hipotermia em prisioneiros de campos de concentração. Submeteu homens, mulheres e crianças a temperaturas extremas para testar limites de resistência humana. Muitos morreram congelados, outros tiveram membros amputados devido à necrose. Benzinger foi trazido para os Estados Unidos. Trabalhou no corpo médico do exército americano. Desenvolveu termômetros de ouvido. Contribuiu para pesquisas de temperatura corporal em astronautas. Nunca foi julgado. Hubertus Strughold, pesquisador médico nazista, supervisionou experimentos em câmaras de baixa pressão. Prisioneiros eram colocados em ambientes que simulavam altitudes extremas até perderem consciência ou morrerem. Outros eram mergulhados em tanques de água gelada até a morte para estudar hipotermia. Strughold foi trazido para os Estados Unidos. Tornou-se o pai da medicina espacial. Desenvolveu protocolos de segurança para astronautas. Recebeu prêmios e honrarias. Um prêmio da NASA levou seu nome por anos. Em 2013, após pressão pública, seu nome foi removido. Mas por décadas ninguém questionou. Ninguém investigou. Quantos outros como ele existiram? Quantos viveram vidas tranquilas em solo americano, trabalhando para o governo, recebendo pensões e proteção, enquanto suas vítimas foram esquecidas? E o mais perturbador, o que esses homens compartilharam com seus novos empregadores? Que conhecimento proibido eles trouxeram consigo? Que experimentos continuaram, agora sob supervisão americana? 1977. Wernher von Braun morre de câncer. Um dia antes de receber a Medalha de Ciência e Engenharia, ele parte como herói americano. Seus obituários celebram suas conquistas. Jornais publicam fotos dele ao lado de presidentes. A NASA lamenta a perda de um visionário, mas a verdade estava prestes a emergir. 1985. Linda Hunt, repórter investigativa da CNN, publica uma reportagem explosiva. Ela teve acesso a documentos governamentais através da Lei de Liberdade de Informação. O que ela descobriu mudou para sempre a percepção pública sobre Von Braun e a Operação Paperclip. A reportagem detalhou, com provas documentais, o verdadeiro passado de Von Braun. Não havia mais como negar. Não havia mais como esconder. Ele se juntou à SS em 1933. Não por pressão, voluntariamente. A SS não aceitava membros por obrigação. Era preciso solicitar entrada, passar por avaliações, demonstrar lealdade ideológica ao nacional-socialismo. Ele se juntou oficialmente ao Partido Nazista em 1937. Novamente por escolha própria. Documentos mostram que ele usava o uniforme da SS em eventos oficiais, que participava de reuniões partidárias, que recebia promoções baseadas em mérito e lealdade. Em 1943, Von Braun se torna chefe operacional do campo de concentração de Nordhausen-Dora. Sob sua liderança, a taxa de mortalidade atinge uma estimativa de 20 prisioneiros por dia. 20 mortes diárias, 400 por mês, quase 5.000 por ano. Mas há algo ainda mais perturbador. Von Braun não apenas supervisionava, ele participava ativamente. Registros mostram que ele viajou pessoalmente a outro campo de concentração para selecionar prisioneiros que seriam transferidos para Dora.
Ele escolheu quem viveria um pouco mais e quem morreria construindo seus foguetes. Testemunhos de sobreviventes descrevem von Braun visitando as linhas de produção, vendo os enforcamentos, vendo os corpos pendurados e continuando seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Ele sabia, ele via, ele permitia. Estima-se que 20.000 pessoas morreram em Nordhausen-Dora, por enforcamentos, marchas da morte ou condições brutais de vida e trabalho. 20.000 vidas sacrificadas para construir o foguete V2. E esse mesmo foguete matou pelo menos 5.000 civis em ataques a Londres, Antuérpia e outras cidades europeias durante a guerra. Von Braun era responsável por ambos, pelos que morreram construindo e pelos que morreram sendo atingidos. A reportagem de Linda Hunt causou indignação nacional. Protestos eclodiram em universidades. Grupos de direitos humanos exigiram investigações. Sobreviventes do Holocausto e familiares de vítimas pediram que as honrarias de von Braun fossem revogadas póstumamente, mas nada aconteceu. Sua medalha de ciência e engenharia nunca foi revogada. Seu nome permaneceu em prédios, placas e monumentos por décadas. Apenas em 2021, após pressão renovada, um busto de von Braun foi removido da sede da NASA. Mas seu nome ainda está presente em um salão de pesquisa na Universidade do Alabama. Ainda é citado em livros didáticos como o herói da exploração espacial. A pressão pública resultou em algo, porém. Em 1998, o governo americano desclassificou 8,5 milhões de páginas de registros secretos sobre a Operação Paperclip, documentos que haviam sido ocultados por mais de 50 anos. O que esses documentos revelaram foi ainda mais assustador que a história de von Braun. Eles mostraram um padrão sistemático de encobrimento, de mentiras institucionalizadas, de crimes de guerra deliberadamente ignorados em nome da segurança nacional. Arquivos adulterados, relatórios falsificados, testemunhos suprimidos, evidências destruídas, tudo autorizado no mais alto nível do governo americano. Mas surge uma pergunta: por que desclassificar esses documentos em 1998? Por que não antes? E mais importante, por que agora? Alguns pesquisadores sugerem que a desclassificação foi estratégica, que após o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991, não havia mais necessidade de manter o segredo. A justificativa original, impedir que os soviéticos obtivessem vantagem tecnológica, não existia mais. Mas há outra interpretação, que a desclassificação serviu para revelar apenas o que já estava prestes a vazar, que os documentos liberados são apenas uma fração do que realmente aconteceu, que os segredos mais profundos da Operação Paperclip ainda estão ocultos. A Operação Paperclip não foi um caso isolado. Ela fez parte de uma rede de programas secretos do pós-guerra. Operação Bloodstone trouxe para os Estados Unidos oficiais de inteligência nazistas e colaboradores do Eixo. Homens que haviam trabalhado para a Gestapo, a polícia secreta de Hitler. Homens especializados em interrogatório, tortura e controle populacional. Oficialmente, eles foram recrutados para fornecer inteligência sobre a União Soviética. Mas documentos mostram que alguns desses homens trabalharam em programas domésticos, em solo americano, treinando agentes, desenvolvendo técnicas de contra-inteligência, Operação Sunrise, negociações secretas com oficiais nazistas na Itália antes do fim oficial da guerra. Alguns historiadores afirmam que essas negociações permitiram que altos membros da SS escapassem para a América do Sul, com conhecimento e até assistência de agentes americanos. Por quê? Que tipo de acordo foi feito? O que esses homens ofereceram em troca de liberdade? Projeto Alsos, missão científica aliada para capturar cientistas nucleares alemães e impedir que soviéticos obtivessem segredos atômicos, oficialmente bem-sucedida. Mas há indícios de que alguns cientistas nucleares nazistas desapareceram e nunca foram localizados nem pelos americanos nem pelos soviéticos. Para onde foram?
Alguns especulam que foram levados para instalações secretas em locais remotos. Bases subterrâneas, áreas de acesso restrito. E aqui chegamos a algo profundamente perturbador: a possibilidade de que a Operação Paperclip foi apenas a ponta do iceberg, que o que foi revelado em 1998 era apenas o que poderia ser revelado sem causar colapso de confiança nas instituições. Que existem camadas mais profundas, acordos mais sombrios, experimentos que nunca foram documentados oficialmente, porque nunca deveriam ser descobertos. Voltamos à pergunta inicial. O resgate dos cientistas nazistas foi justificado? Do ponto de vista estratégico, a resposta parece clara. Graças à Operação Paperclip e a Von Braun, os Estados Unidos conquistaram dominância tecnológica sobre a União Soviética. Um avanço crucial na Guerra Fria. Von Braun contribuiu diretamente para os avanços militares e aeroespaciais, incluindo o pouso na Lua. Os líderes americanos temiam que, se não recrutassem esses cientistas, os soviéticos o fariam. E poderiam criar mísseis capazes de atingir a América a partir da URSS. A ameaça era real. A urgência era compreensível. Mas a que custo? Von Braun e centenas de outros criminosos de guerra escaparam da justiça. Nunca enfrentaram julgamento. Nunca prestaram contas por suas ações. Enquanto milhares de nazistas foram condenados em Nuremberg, esses homens viveram vidas confortáveis, protegidos pelo governo americano. Suas vítimas foram esquecidas. Suas famílias nunca receberam justiça. Os sobreviventes tiveram que assistir impotentes, enquanto os homens que os torturaram eram celebrados como heróis. A América, que se posicionava como defensora da liberdade e da justiça, fez um pacto com o demônio. Literalmente. Trouxe para dentro de suas fronteiras homens que representavam tudo contra o que havia lutado na guerra. E mentiu sobre isso, por décadas. Mas há algo ainda mais profundo nessa questão moral. Algo que vai além de Von Braun e da Operação Paperclip. Será que realmente precisávamos deles? Ou foi essa a justificativa conveniente para algo maior? Porque há indícios de que a ciência americana já estava avançada o suficiente para desenvolver tecnologia de foguetes sem ajuda nazista. Robert Goddard, cientista americano, havia feito experimentos pioneiros em propulsão de foguetes desde os anos 1920. Suas patentes e pesquisas estavam disponíveis. Então por que a pressa em trazer os nazistas? Por que o segredo absoluto? Por que a adulteração de arquivos? Talvez a resposta não esteja apenas na tecnologia de foguetes. Talvez esteja no que mais esses cientistas sabiam, no que mais eles haviam descoberto durante os anos do Terceiro Reich. Os nazistas não eram apenas engenheiros de mísseis. Eles conduziam experimentos em áreas proibidas, controle mental, manipulação psicológica, armas químicas e biológicas, experimentos genéticos. Pesquisas sobre consciência humana sob condições extremas. Alguns dos cientistas trazidos pela Operação Paperclip não trabalhavam com foguetes, trabalhavam com a mente humana, com comportamento, com formas de quebrar e reconstruir a psique. Após a guerra, os Estados Unidos iniciaram programas como o MKUltra, experimentos de controle mental conduzidos pela CIA, uso de drogas, hipnose, privação sensorial e tortura psicológica, para desenvolver técnicas de interrogatório e manipulação comportamental. Muitos dos métodos utilizados no MKUltra eram assustadoramente similares aos experimentos realizados em campos de concentração nazistas. Mesmas técnicas, mesma falta de ética, mesmo desrespeito pela dignidade humana. Coincidência ou continuidade? Documentos desclassificados mostram que alguns cientistas da Operação Paperclip prestaram consultoria para programas militares e de inteligência cujos detalhes permanecem classificados até hoje. Seus nomes aparecem em relatórios. Mas o conteúdo de seu trabalho está censurado, páginas inteiras apagadas, sessões inteiras removidas. O que eles estavam fazendo? Por que ainda é segredo 75 anos depois? Alguns pesquisadores sugerem que os nazistas trouxeram consigo não apenas conhecimento científico convencional, mas algo mais: conhecimento sobre energia,
sobre física avançada, sobre tecnologias que desafiavam a compreensão da época. Os nazistas estavam desenvolvendo os primeiros caças a jato, mísseis guiados, submarinos avançados, computadores primitivos. Estavam décadas à frente em diversas áreas. Como conseguiram tanto progresso em tão pouco tempo? Alguns dizem que foi simplesmente dedicação científica sem limitações éticas. Outros sugerem que tiveram acesso a conhecimento externo. Textos antigos mencionam civilizações avançadas, tecnologias perdidas, conhecimento preservado em sociedades secretas ao longo dos séculos. Os nazistas tinham obsessão por ocultismo, por artefatos místicos, por sabedoria ancestral. Seria possível que parte da ciência nazista não fosse invenção, mas redescoberta. E aqui chegamos a uma reflexão ainda mais profunda. A Operação Paperclip não foi apenas sobre ciência. Foi sobre poder, sobre controle, sobre moldar o futuro da humanidade de acordo com interesses específicos. Pense bem. Os mesmos homens que projetaram armas de destruição em massa para Hitler passaram a projetar o programa espacial americano, passaram a trabalhar em defesa nacional, passaram a influenciar políticas científicas e militares. Eles não mudaram, eles apenas mudaram de uniforme. E aqui está a pergunta que poucos fazem: quem realmente controlava esses homens? Quem decidia em quais projetos eles trabalhariam? Quem tinha acesso ao conhecimento que eles traziam? Não era o público americano, não era o Congresso, nem mesmo a maioria dos presidentes tinha conhecimento completo sobre o que acontecia nos níveis mais profundos desses programas secretos. Então quem? Que entidade, que grupo, que rede de poder operava acima das estruturas governamentais visíveis? Alguns chamam de Estado Profundo, outros falam de complexo militar-industrial. Há quem mencione sociedades secretas com influência global, organizações que transcendem governos e nações. O que sabemos com certeza é que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou. As estruturas de poder mudaram, e a Operação Paperclip foi parte fundamental dessa transformação. Trouxemos para dentro do coração da América os arquitetos do regime mais brutal do século XX. Demos a eles recursos ilimitados, proteção absoluta, acesso a informações classificadas, influência sobre políticas nacionais. E esperávamos que isso não tivesse consequências, porque aqui está o que é verdadeiramente assustador. A mentalidade por trás dos experimentos nazistas nunca desapareceu. Ela apenas se adaptou, se camuflou, se integrou. A ideia de que certos objetivos justificam qualquer método, de que o conhecimento científico está acima da ética humana, de que o controle populacional é necessário para o bem maior. Essas ideias não morreram com Hitler. Elas foram exportadas, institucionalizadas, integradas em sistemas de poder global. Então voltamos às perguntas do início. Até que ponto você estaria disposto a ir pela paz? Qual preço pagaria pelo poder? Os líderes americanos fizeram sua escolha. Sacrificaram princípios morais em nome da segurança nacional. Permitiram que criminosos de guerra escapassem da justiça em troca de vantagem tecnológica. Mas será que funcionou? Será que nos tornamos mais seguros ou apenas mais poderosos? Há uma diferença crucial entre segurança e poder. Segurança é proteção, poder é controle. A Operação Paperclip não nos trouxe segurança, trouxe poder. Poder para destruir, poder para dominar, poder para moldar o mundo de acordo com uma visão específica. E esse poder está em mãos de quem exatamente? Pense nas décadas seguintes: guerras sem fim, intervenções militares em dezenas de países, vigilância em massa, controle da informação, manipulação social em escala global. Será que tudo isso é consequência de decisões isoladas? Ou parte de uma agenda maior traçada há décadas por mentes que aprenderam com os mestres do controle totalitário? Porque se há algo que os nazistas dominavam, era controle. Controle através do medo, através da propaganda, através da tecnologia, através da promessa de segurança em troca de liberdade. E essas técnicas não desapareceram.
Elas evoluíram, tornaram-se mais sofisticadas, mais sutis, mais eficazes. Hoje vivemos em um mundo onde cada movimento é rastreado, cada comunicação é monitorada, cada opinião pode ser quantificada, analisada e prevista. Isso aconteceu por acaso ou foi construído sistematicamente ao longo de décadas por pessoas que entendem profundamente como controlar populações? A elite global, seja lá quem realmente compõe essa elite, tem acesso a tecnologias que o público desconhece. Isso não é teoria conspiratória, é fato documentado. O que os militares usam hoje, o público descobre 20 anos depois. Então, o que eles têm agora que não sabemos? Que tecnologias estão sendo desenvolvidas em instalações secretas ao redor do mundo? Os nazistas acreditavam em contato com entidades não humanas. Isso está documentado. Eles realizavam rituais, buscavam conhecimento oculto, acreditavam que poderiam acessar dimensões além da nossa realidade física. Será que encontraram algo? E será que compartilharam isso com seus novos empregadores americanos? A Operação Paperclip é oficialmente considerada encerrada. Os documentos foram desclassificados. A verdade foi revelada. Fim da história. Será mesmo? O povo nunca se beneficia desses segredos. Nós pagamos por eles, com nossos impostos, com nossa privacidade, com nossa liberdade. Enquanto isso, em algum lugar, em instalações que não aparecem em mapas, pesquisas continuam. Conhecimento é acumulado. Poder é consolidado. E nós continuamos acreditando que tudo isso é para nosso próprio bem. Talvez estejam nos conduzindo, passo a passo, tecnologia por tecnologia, crise por crise, em direção a um destino que já foi decidido há muito tempo. Um destino onde o controle é total, onde a liberdade é uma memória distante, onde a humanidade se torna apenas mais um recurso gerenciável. Talvez tudo não passe de paranoia. Talvez a Operação Paperclip tenha sido apenas uma decisão pragmática em tempos de guerra. Talvez os cientistas nazistas fossem apenas homens tentando sobreviver. Você ainda pode decidir, ainda pode investigar, pode questionar. E antes de tudo isso, pode também se inscrever no canal Guerra Estranha, compartilhar seu ponto de vista nos comentários e deixar uma sugestão para um próximo vídeo. Acompanhe também neste vídeo fixado Operação High Jump, revelações inacreditáveis durante a expedição à Antártida.